bem? Seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, uma belíssima corrida aí depois de 5 semanas aí retomando a temporada 2023 da MotoGP e uma surpresa, né? 2 vitórias surpreendentes. Primeiro o Alex Marques na corrida sprint e depois Aleix Espargaró vencendo a segunda corrida para a Aprilia, sua segunda corrida também na MotoGP e com uma ultrapassagem na última volta em cima do Pecco Bagnaia. Líder do campeonato, que é mais líder do que nunca, já que o Bezzecchi caiu e o Jorge Martin ele teve seus problemas no início da corrida, com o Brad Binder que foi pro pódio dessa vez, exorcizou aí todos os demônios da corrida da Holanda quando ele perdeu 2 pódios aí nas últimas voltas ali, tanto da sprint quanto do GP, mas enfim, é um grande evento. Tivemos a primeira vitória colombiana da história do Mundial de Moto Velocidade com Davi Alonso na Moto 3, Diogo Moreira fez uma boa corrida, chegou em 7º, Eric Granado, o maior pontuador do final de semana da Moto E, com 2º e 3º lugar, ou melhor, 3º e 2º lugar, respectivamente. Enfim, muita coisa pra gente falar nesse pós-corrida de Silverstone, mas sem perder tempo, vamos passar aí a classificação das corridas e do campeonato na MotoGP. A sprint teve Alex Marques na frente, com Marco Bezzecchi em 2º, Maverick Viñales em 3º, depois Johan Zarco, Aleix Espargaró, Jorge Martin, Jack Miller, Augusto Fernandes e Brad Binder. Essa corrida do sábado, a corrida do domingo, a corrida full teve Aleix Espargaró na frente, Pecco Bagnaia na segunda posição, depois Brad Binder, Miguel Oliveira, grande corrida do Miguel Oliveira, sonhou com o pódio, enfim, vindo da 16ª posição, Aleix vindo da 12ª posição aí e conseguindo a vitória, depois Maverick Viñales, Jorge Martin, Luca Marini, Jack Miller, Johan Zarco, Raul Fernandes também, excelente dia para a Aprilia, né? O Raul Fernandes conseguiu sua melhor posição numa corrida de MotoGP, depois o Augusto Fernandes, depois Espargaró retornando aí depois do acidente seríssimo que ele teve em Portugal, aí consegue 4 pontos, 12ª posição, Fábio Di Gianantonio, Franco Morbidelli, o Fábio Quartararo que transformou ali a Yamaha numa moto naked ali, a gente lembra naquele momento ali que ele tentou a ultrapassagem do Luca Marini e se deu mal, acabou tendo que trocar a moto, trocou, ainda chegou na frente das 2 Hondas, né? A Honda chegando com 2 motos fora da zona de pontuação e também com 2 motos, as 2 Repsol Honda abandonando a prova. O campeonato, Pecco Bagnaia tem 214 pontos, 41 na frente do Jorge Martin, vice-líder do campeonato. Marco Bezzecchi deixou no chão aí uma oportunidade boa que tinha de lutar pela vitória, 3ª posição, depois o Brad Binder e Johan Zarco. Aleix Espargaró sobe para a 6ª posição no campeonato, agora com 107 pontos, exatamente metade dos pontos do Pecco Bagnaia. Não é o que dizer desse grande prêmio da Grã-Bretanha, uma prova sensacional aí, decidida na última volta, com o Aleix Espargaró que largou na 12ª posição. Obviamente tivemos a classificação na pista muito molhada e o Aleix acabou não indo tão bem, ele que na sexta-feira foi o mais rápido por 6 décimos na frente, ou seja, a Aprilia estava muito bem nesse final de semana. A Aprilia é uma moto que vai muito bem em Silverstone, né? Foi pro pódio nos últimos 3 anos, né? Foi pro pódio exatamente em 2021 com o Aleix Espargaró, o primeiro pódio da Aprilia na era 4 tempos e depois o Viñales quase venceu a corrida do Pecco exatamente no ano passado numa situação parecida com essa aqui do Aleix, só que sem chuva, obviamente, e o Aleix que teve problemas no ano passado, a gente lembra, sofreu aquele high side durante o TL4 e agora consegue aí a sua redenção em Silverstone, consegue aí a sua vitória, mas a corrida, apesar da chuva, foi considerada uma corrida em pista seca, não sei, porque obviamente foi uma corrida flag to flag, né, foi dada a bandeira, mas mesmo assim ela foi considerada pelos estatísticos como uma corrida em pista seca, portanto é em pista seca, primeira vez que um piloto sai de fora do top 10 e vence a corrida desde o Valentino Rossi no Grande Prêmio da Holanda de 2007, a pior posição também de largada para um piloto, da qual ele vence a corrida desde o GP da Turquia de 2006 com o Marco Melandri. Uma vitória histórica do Aleix Espargaró, uma vitória histórica da Aprilia. O Aleix deu, obviamente, algumas sortes aí, o toque do Jorge Martin com o Brad Binder, também teve o toque o Viñales, né, colocou o Miller fora, né, e o Viñales também ali acabou espalhando. Mas no momento da chuva teve muita confiança o Aleix Espargaró, mas obviamente após a queda do Marco Bezzecchi ele estava ali, foi chegando no Pecco, aproveitou muito bem a chuva, aproveitou as referências do Pecco e o Pecco, segundo disse o Aleix depois da corrida, acabou queimando um pouquinho mais os pneus do lado direito. Então na última volta o Aleix tentou uma ultrapassagem na saída da curva 2, onde ele estava muito rápido, exatamente a curva onde ele sofreu o high side no passado, ele quase sofreu outro high side e ele acabou deixando, né, acabou não indo para cima do Pecco Bagnaia. E aí, após a Luffield, né, exatamente onde é a antiga reta dos boxes, né, a Luffield tem o Woodcote ali, a linha de chegada, e depois a Copse, ele viu que o Pecco estava saindo mal, com o pneu pro lado direito,
estava com menos aceleração do que ele, e ele foi ali para cima, ali logo na saída da Copse, e entrou ali na Maggots, né, com uma curva que a gente não vê quase ultrapassagem. Improvisou na última volta Aleix Espargaró e venceu a corrida, conseguiu ali se trancar ali no último setor de Silverstone. E o Pecco fazia uma grande corrida, parecia intocável, liderou a grande parte da prova. Uma pena para ele perder essa corrida da maneira que ele perdeu, porque ele realmente foi, por muito tempo ali, ninguém conseguia passar o Pecco, né? A gente viu o Viñales, o Binder ali trocando posições com o Aleix, o Oliveira depois chegou, mas o Pecco sempre foi o primeiro, mas perdeu a posição quando não podia ter perdido, que foi na última volta. Grande final de semana para a Aprilia, que trouxe novidades, né? O Aleix Espargaró correu com um chassi novo e o Viñales também foi o terceiro colocado na sprint, né? Então Silverstone é de fato aí, acho que a melhor pista para a Aprilia, eu diria que do campeonato, principalmente com a performance que a gente viu o Miguel Oliveira fazer. Se o Miguel Oliveira tivesse largado um pouquinho mais para frente, poderia ter sim ameaçado aí uma disputa pela vitória. Logo depois que ele passou o Zarco ali, chegando ali nessa disputa do top 5, ou do top 4 no caso, ele estava com um ritmo muito bom, mas aí no final acabou perdendo a posição para o Brad Binder, mas bateu na trave esse pódio do Miguel Oliveira, bateu na trave, né? Se o Oliveira tivesse largado mais para frente, quem sabe poderia até brigar pela vitória. Quem foi bem na chuva no sábado, não foi bem, foi exatamente o Maverick Viñales. Mas mesmo assim, apesar de ter perdido a vitória, eu diria que o grande vencedor aí das corridas, né, do final de semana na Inglaterra é exatamente o Pecco Bagnaia, que o Pecco Bagnaia conseguiu aumentar bastante aí a sua diferença no campeonato, depois da sprint, que o Marco Bezzecchi ficou em segundo depois da vitória do Alex Marquez. O Pecco tinha apenas 27 pontos de vantagem, acabou não pontuando, teve problemas durante a corrida sprint, ele não entrou em muitos detalhes do que aconteceu, enfim, chegou inclusive até atrás do Enea Bastianini ali na 14ª posição. No GP, ele em condições normais, acho que em pista totalmente seca, talvez não fosse ter para ninguém, apenas para o Marco Bezzecchi, né, de tentar aí tirar essa vitória do Pecco, mas o Bezzecchi ele cometeu dois erros muito similares, né, os dois na curva Stowe, exatamente onde ele caiu. Ele, acho que na volta anterior, ou 2 voltas antes, ele tinha cometido um erro, tinha alargado demais a curva, e aí na volta que ele caiu, ele cometeu o mesmo erro, só que ele chegou mais rápido ainda. Então perdeu a frente. O Bezzecchi ainda é um piloto ainda que não tem essa intimidade aí de brigar aí na frente. Talvez tenha ficado empolgado demais aí com o que estava fazendo. Enfim, foi para cima do Pecco. Estava muito confiante o Bezzecchi. Acabou tomando essa aí, acabou caindo, que complica bastante a situação dele no campeonato. Mas deixa o Pecco aí aliviado aí com meia temporada aí, agora 41 pontos, são 37 pontos num final de semana. Portanto, aí o Pecco tem uma corrida aí de vantagem aí pro Jorge Martin, no caso, né, que é o piloto mais próximo. Aí segue aí o calvário das montadoras japonesas. O Fábio Quartararo se classificou na última posição da classificação, né? O Franco Morbidelli acabou passando ainda do Q1 pro Q2, ainda depois classificou mal, mas mesmo assim, final de semana bem ruim da Yamaha, um final de semana ruim também da Honda, né? O Marc Marquez, acho que irreconhecível, não é? Ele falou que mudou um pouco a mentalidade, deu pra gente ver, né, no início do ano, ele tentava seguir todo mundo, tentava ser muito agressivo. Nessa corrida ele não foi tão agressivo. Durante a sprint ele disse, inclusive, que tomou uma atitude tanto quanto inédita, não ia ganhar ponto mesmo, né? Resolveu deixar outros pilotos passarem, até o Juan Mir deixou o Mir passar e ficou as últimas voltas assistindo o Mir guiar para exatamente ver os pontos bons e ruins da moto. A gente falava que o Marquez não está ajudando a Honda a desenvolver nada, ele disse que fez isso exatamente para ajudar a Honda a desenvolver a moto. Enfim, né, acredito você nele ou não, mas ele, ou se ele quis mandar algum recado falando isso a gente não sabe, a gente vai saber com o tempo. Mas estava fazendo uma corrida boa ali, estava ali na 11ª posição ali, disputando com o próprio Enea Bastianini, quando ele encheu a traseira do Enea Bastianini, exatamente ali na curva, na Beckett, né, se não me engano, ali, logo depois da Margotts, na Beckett, bateu no Bastianini e caiu mais uma vez, aí mais um abandono para o Marc Marquez, que não pontua num GP desde o GP da Malásia do ano passado, no dia 23 de outubro, ou seja, a corrida da Áustria, se não me engano, é no dia 20 de agosto. Pontuando nessa corrida, ele vai ter pontuado praticamente aí 10 meses depois da última vez que ele pontuou numa corrida de domingo. Obviamente a moto não é boa, mas faltou também gestão da parte dele. E no caso da Yamaha, o Quartararo fez uma baita corrida, estava se recuperando muito bem, até que foi tentar uma ultrapassagem ali muito otimista para cima do Luca Marini, bateu e perdeu, uma coisa até inédita, né? Perder ali à frente exatamente da carenagem. E deve ter sido provavelmente ali por conta das asas ali na rabeta do Marini, ele arrancou fora a frente da carenagem e o Quartararo foi para os boxes, podia, né, trocar de moto, ele trocou de moto, voltou ainda, chegou em 15º lugar, conseguiu um pontinho na frente exatamente das Hondas da equipe LCR, tanto do Nakagami
quanto do Iker Lecuona, substituindo o Alex Rins. Honda, portanto, saindo zerada desse final de semana, mas é a Yamaha aí conseguindo o pontinho do Morbidelli, e o 14º do Morbidelli e o pontinho do Quartararo. Foi um bom final de semana, os japoneses aí sofrendo bastante. Quem também está sofrendo bastante, né, Bastianini, agora não tem mais a desculpa da condição física, né, ele mesmo disse que não se acertou ainda com essa moto, andou mal mais uma vez e caiu, né, novamente no fim da corrida, né, não pontuou, e foi um grande final de semana também para o mercado, né, o final de semana de Silverstone, né, final de semana histórico, uma grande corrida, né? Obviamente, 9 vencedores diferentes nas últimas 9, eu esqueci de falar isso, 9 vencedores diferentes nas últimas 9 corridas em Silverstone, e o pole não vence desde 2014, exatamente o Mark Marques. Mas fora da pista também a gente teve muitas coisas acontecendo. A ida do Alex Rins para a Yamaha agora confirmada, e o lugar do Alex Rins na LCR deve ser do Johan Zarco, que perderia se seguisse na Pramac a moto do ano, né? A moto GP24 no ano que vem, já que essa moto deve ir para o Marco Bezzecchi na VR46. Marco Bezzecchi aí, portanto, sendo promovido, né, eles dando uma moto, eram 2 motos de fábrica para a Pramac, uma dessas motos vai para a VR46, a outra vai seguir sendo uma moto do ano anterior, uma moto GP23. O Martin fica com a 2024, o Zarco não queria ficar com a moto de um ano anterior, deve ir para a LCR. Quem deve subir para esse lugar agora é o Tony Arbolino, que deve ir para a Pramac, ao lado do Jorge Martin. A VR46 fica como tá, e aí na Gresini a gente teria o Franco Morbidelli, que perdeu o lugar dele na Yamaha, aí correndo com a GP23 ao lado do Alex Marques. Vamos ver se isso se concretiza, mas enfim, se desenvolvendo aí desse lado aí, a Silly Season, como a gente chama. Falando agora das outras categorias, vamos começar pela Moto 2, a primeira vitória do Fermín Aldeguer, piloto espanhol, muito novo, 18 anos, tava ficando um pouco, né, ele tava sendo ofuscado pelo Alonso Lopes aí por muito tempo, e o Lopes dessa vez caiu, e quem se deu bem foi o Aldeguer. Uma baita corrida dele, e no final realmente o Canet, o Acosta não tinha mais nada ali para ele, e ele venceu uma corrida com o chassi Bosco escuro, né, equipe Speed Up, uma senhora vitória aí de um piloto que é muito promissor, grande futuro aí pela frente. O Aron Canet, que segue aí sem vencer na Moto 2, foi o segundo colocado, e o Pedro Acosta, um importante terceiro lugar, já que o Tony Arbolino foi o 10º e perdeu a liderança do campeonato. Agora o Pedro Acosta é o líder do campeonato da Moto 2, ainda tem mais metade da temporada, tem mais 11 corridas, mas enfim, deu uma fraquejadinha o nosso Tony Arbolino aí nessas últimas corridas. Portanto, o Aldeguer em primeiro, Canet em segundo, Pedro Acosta na terceira posição. No campeonato nós temos o Pedro Acosta agora com 156 pontos, 2 na frente do Tony Arbolino, e o Jake Dixon, que foi tirado da prova aí pelo Derry Binder, segue em terceiro lugar. Já na Moto 3, um grande dia aí também para o motociclismo. Uma nova nação vence no campeonato mundial, a Colômbia vence com o Davi Alonso, que passou ali nas últimas curvas, né? O Ayumu Sasaki, coitado do Ayumu Sasaki, tá tomando ultrapassagem de todo mundo aí nas últimas voltas, nas últimas corridas. Viu a vitória saindo de 28º no grid aí, se recuperando muito bem. E enfim, né? A equipe Aspar, que não estava mostrando muito nessa temporada aí, consegue uma grande vitória aí nesse início de segundo semestre do ano, com o Sasaki logo atrás, o Olgado aí também mantendo a sua liderança no campeonato na terceira posição. Diogo Moreira chegou em sexto na pista, mas passou dos limites de pista ali no final, ali na última curva, e perdeu uma posição, foi para o 7º lugar. Mas de qualquer maneira, o Diogo Moreira, realmente ele, aparentemente, o problema que ele teve no ano passado aí de motor aí, de velocidade em linha reta, ele segue tendo esse ano. Ele saiu ali da curva Chapel ali, que dá acesso ali para a reta do hangar, ele saiu na última volta com um vácuo ali, atrás de alguns pilotos ali, para tentar chegar exatamente na Stowe em condição ali de fazer ultrapassagem. Não conseguiu, simplesmente ali mesmo com vácuo, as outras motos andavam mais de reta do que a dele. Realmente o Diogo Moreira não tem equipamento, né, para brigar, apesar de estar sempre ali no top 10, sempre estar figurando ali. Para brigar mais para frente é um pouquinho mais complicado para ele dentro dessa estrutura. Vamos torcer aí para quem sabe ele mudar de equipe para o ano que vem. Enfim, subir de categoria, a gente não sabe como, o que vai fazer o Diogo Moreira, mas de fato nessa equipe ele cresceu mais, a equipe tá aqui, o Diogo tá aqui, e aqui dessa vez ele foi condicionado pela moto a conseguir esse 7º lugar. Ele concorreu com o capacete aí, com a pintura em alusão ao Ayrton Senna, que por muito tempo, né, o Senna, quando andava na Inglaterra, Silverstone era conhecido como Silverstone, né, então apesar do Senna ter vencido só uma vez na Fórmula 1,
uma homenagem bacana aí do Diogo Moreira, aí, que também já homenageou o Pelé, né? Anda com 10 exatamente por conta da camisa do Pelé. Davi Alonso na frente, Ayumu Sasaki em segundo, Dani Holgado na terceira posição. Dani Holgado segue líder do campeonato com 141 pontos, na frente do Ayumu Sasaki. E o Jaume Maziaki caiu, foi o pole position e caiu. Na terceira posição, Diogo Moreira é o sétimo colocado, 55 pontos atrás. Falando da Moto E, um grande final de semana para Eric Granado, que conseguiu sua primeira pole no ano e foi o maior pontuador aí das duas corridas, chegou em terceiro na primeira e em segundo na segunda prova, ambas aí no molhado, uma muito molhada, outra um pouquinho menos molhada, e conseguiu aí bons pontos aí nesse final de semana, mas está muito longe do campeonato, como eu falei, né? Acho que a queda na Alemanha ali e aqueles problemas ainda de performance que ele teve na Holanda acabaram com o campeonato dele. Agora é muito difícil ele chegar, são 61 pontos atrás do Jordi Torres. O negócio dele agora é tentar, quem sabe, aí um top 3 na temporada, tentar vencer aí mais algumas corridas, mas o fato é que é bem difícil de tirar o Torres aí da primeira posição. Está sendo muito consistente o Torres, ele quase nunca é o mais rápido, mas ele sempre é o mais constante. É por isso que ele conseguiu 2 títulos já de Moto E e está aí rumando aí para o terceiro, já que o Matteo Ferrari, né, não consegue andar na frente dele nesse final de semana aí, também não conseguiu andar na frente dele. Teve aí long lap penalty para cumprir, aí ainda enfim, fez lambança aí na corrida 2, e as vitórias foram do Randy Krummenacher e do Mattia Casadei na primeira e na segunda corrida. Mas um bom final de semana para o Eric Granado. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí, pelo Grande Prêmio da Grã-Bretanha é isso. Próxima corrida, Grande Prêmio da Áustria em 2 semanas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, aperta o like, verifique se você está inscrito aqui no canal. Muita gente chegando aí nos últimos dias aí aqui no canal. Muito obrigado se você é um inscrito novo, um inscrito recente aqui. Muito legal. E é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.